Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, hoje nós vamos falar sobre o filme No Amor e na Música, filme indiano, e dessa vez nós precisaremos ir em etapas. Lembrando, galera, que tem spoiler, né, do filme neste vídeo aqui, e antes da gente começar, isso é muito rápido, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, e vão deixando esse likeinho, que o like dá mó moral. Galera, vamos lá. De uma década pra cá, ou talvez uma ou duas décadas pra cá, o cinema indiano, né, Bollywood, cresceu, evoluiu demais de uma forma surpreendente e que nos agradou demais. É interessante quando nós vemos outras indústrias de cinema, né, que não seja Hollywood, que é a maior e que nós estamos crescemos acostumados a ver, né, foi a pioneira, digamos assim, né, a pioneira a fazer grandes produções, grandes obras, filmes em massa, né, filmes sob demanda. Foi muito bacana, pelo menos pra mim, ver a forma como Bollywood cresceu. Eles têm imitaram muita coisa, mas dentro dos aspectos deles, da cultura deles, é uma evolução muito grande, uma produção de cinema muito, muito bacana, e com muito valor em várias obras, em vários filmes. E é por isso que eu falei que precisaria ser falado em etapas, porque o filme No Amor e na Música, ele poderia ser um filme... Ele não precisaria de toda a carga que foi designada a ele em produções de Bollywood, né, em produções indianas que nós estamos acostumados a ver. Te digo, como assim? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que até mesmo Bollywood, que tem muitas obras que nos cativam, que a gente vê ali que tem realmente valor, está indo para um caminho patético, preguiçoso, infelizmente, desses filmes sob demanda que nós estamos vendo, que não fazia tanto parte assim de Bollywood, né? Nós estamos vendo essa grande tendência para cada vez fazer filmes mais preguiçosos, incompetentes e descartáveis, que agora finalmente chega em Bollywood. É muito triste de ver isso, né? Principalmente dos filmes que chegam à Netflix. Eu acho que da forma como eu critico demais todas a quantidade de filmes fracos e ruins que tem na Netflix, de uma outra forma, a Netflix ela nos permite, né, acessar com bastante facilidade filmes alemães, argentinos, italianos, franceses, indianos, da Indonésia. Então, fica uma problemática muito grande, e aí a gente vê que em Bollywood, quando chega filme pra nós, né, quando chega... o coreano tá chegando muito, principalmente em série, mas quando chega filme coreano, japonês, quando tá muito falado, muito badalado, os próprios indianos, os turcos, chega filme bom, né? Agora não tá chegando mais nada de lugar nenhum. Quando chega é ruim também. São filmes tipos americanos, feitos patéticos, geralmente, e agora eles estão... E agora é o que tá saindo. Pode pegar o retrospecto aqui do canal. É o que tá saindo. São filmes de romance. Alguns se classificam e se caracterizam de comédia romântica, romance ou comédia romântica, e traz um grande drama que geralmente não faz sentido, não encaixa na história, que é pra chocar, que é pra falar isso aqui, além de ser um filme de romance, ele é um filme dramático, olha todo o problema, que é uma saidinha pobre, barata e patética pra chocar e pra falar que aquele filme com a história minúscula, preguiçoso, tá querendo entregar alguma coisa. Gente, é desanimador. Esse filme, No Amor e na Música, ele tem 2 horas e meia, o que é patético também. Aqui tem duas vertentes. Hoje nós estamos vendo filmes ridículos, né, sendo feito com 1 hora e 50, 2 horas, e que
faria tudo o que já podia fazer na sua proposta ridícula em 1h20, 1h30 no máximo. Tudo bem. Te digo, os indianos eles têm a características de fazerem filmes mais longos. Isso também. Isso faz parte da conversa, isso faz parte da discussão. Só que não é aceitável em um ambiente em que eles estão copiando outros tipos de filmes, né? E eu já vou explicar pra vocês por quê. É um ambiente que eles estão copiando, e aí eles pegam e colocam 2h30. Então isso incomodou demais, porque daria pra ter feito tranquilamente em 1h30 ou em 1h40 pra uma história tão minúscula. Pra uma história tão minúscula. E aqui, parênteses, a produção é muito boa, as imagens são muito boas, a pegada deles, né, exagerada, metafórica de mostrar ou desgraça total ou amor total é muito legal. Os atores são muito bons, tanto o que interpreta o Krish Kapoor, que é o principal, e a Vani, né? Os dois, e fica muito fácil de sacar, porque os dois atores são lindíssimos, são belíssimos, então eles exploram muito isso. O que dá pra gente entrar numa outra conversa aqui, né? Mas, enfim. Os atores são competentes, são bons atores e são dois modelos, né? São belíssimos e a produção, o filme, as cenas, né? A filmagem explora muito isso. Mas as cenas metafóricas deles explodindo de felicidade, eles correndo, eu gosto, particularmente me agrada, e isso é Bollywood, isso é o cinemão indiano. Mas a partir do momento em que eles passam a copiar filmes patéticos, principalmente americanos e ingleses, pra mim perde toda a identidade, pra mim perde toda a credibilidade. Pode ser uma tendência desse cinema patético nessa segunda tela, filmes descartáveis que nós estamos vendo, mas aqui pra mim fica barato e chatíssimo. Te digo o que você tá querendo dizer. Vamos lá, galera. Eles se apaixonam, né? Obviamente, é um filme de romance. Eles se apaixonam. A trama inicial dele se apaixonando é legalzinho, do encontro. Ele é um cara explosivo, ele é genial no que ele faz, né? Ele é um belíssimo cantor, faz parte também da produção. Ele saca que ela é uma belíssima escritora. E aí o filme vai acontecendo da forma deles. Começa o filme com ela tendo um problema sério, né? Que ela ia se casar e acaba tendo uma desilusão amorosa que afeta muito o emocional dela, da Vani. Afeta demais o emocional dela. Ela acaba conhecendo o Krish Kapoor, que é um cara muito destemido e muito admirável com as suas atitudes justas em relação ao seu temperamento, e é um cara que não pensa, ele é um cara de atitude e tal, e o romance ele vai se desenvolvendo. O filme ele começa, ele nos traz, né, ele está pronto ali para nos dar plot twists, né, mas infelizmente plot twists que não tem explicação, que não tem desenvolvimento. É aí que começa a grande problemática do filme. Na proposta de romance, né, um romancezinho de um cara de banda com música, não sei o que, estava tudo bem. O filme ele começa a incomodar quando ele traz problemas gigantescos para tentar fortalecer e enriquecer uma história minúscula. Quando você assiste aqueles filmes que eu adoro de comédia romântica com o Matthew McConaughey, você sabe que você não precisa esperar nada, né? Como Perder um Homem em 10 Dias, Os Fantasmas das Minhas Ex-Namoradas. Você sabe o que você vai esperar. Você vai esperar a piadinha e ele ali sendo malandrão ali e vambora. Nesses filmes aí, essa tendência ridícula, né, de doenças terminais, ou, que não é o caso desse, mas eu já vou falar pra vocês, lembrando que tem spoiler, é muito patético, é muito ridículo, né? Eles tentarem fazer uma grande escalada e tentar englobar tudo no filme para forçar a barra para ser um filme excelente, para ser um filme completo. Acaba ficando muito pobre. E infelizmente eu tenho que chegar e falar isso de um filme indiano, que nós temos uma predisposição a gostar, né? Principalmente pelas grandes produções. Aí eles se apaixonam e tal, e aí o filme ele começa a se desenvolver
nos problemas que eles irão enfrentar, nos problemas que eles enfrentarão dali pra frente. Começa tendo um plot twist, né, que é claro que nem tudo poderia ser felicidade, começa tendo um plot twist na relação dele com o pai dele. Um problema dele com o pai dele, em que a Vani ajuda demais, e o pai dele, aí já começa o peso, né? O pai dele, ele é um alcoólatra, né? Ele é um cara que com a ausência da mãe dele, ele acaba abandonando o filho, né? Ele acaba virando, ele acaba abrindo mão da vida, abandonando o filho, virando um zero à esquerda na sua vida, por assim dizer, né? E acaba caindo no álcool, né? E isso incomoda muito o ator principal, né? Do Chris Kapoor. Só que não tem o desenvolvimento necessário. Eu tô te falando, estou explicando pra vocês um filme de 2 horas e meia em que não vai além das camadas desse resgate do pai dele com ele. Só colocaram isso pra nos atingir emocionalmente falando e no final isso não tinha motivo nenhum, não tinha relevância nenhuma pro desenvolvimento, pro enredo final, pra mensagem final do filme. Então eles só colocam esse grande problema, esse problema gigantesco que traz traumas, né, que poderiam trazer grandes traumas por Chris e explicar muito a revolta dele com a vida, isso não fica explicado. Só colocam isso pra chocar a gente, pra falar, olha aí, coitado dele, tá vendo o que tá acontecendo? Então um problema gigantesco, real, que é um fator muito importante pro desenvolvimento do personagem principal, em 2 horas e meia não é meramente explorado. Acaba ficando um filme pobre, um filme barato. E essa é uma das questões no momento em que eles já estão apaixonados. A Vani tenta ajudar, né? Eles vão pra uma clínica, não sei o que. Ele acaba abrindo mão do. Só que isso passa muito en passant pelo filme, né? O filme ele quer colocar muita coisa e acaba não desenvolvendo muito, só em cima do romance de almas gêmeas deles, né? Aí a Vani ajuda e tal. Eis que quando tá tudo bem, quando tá tudo certo, que ele vai estourar pra música, porque ele não é só um bom cantor, ele se mostra ser um cara genial. Então é meio que inevitável. Isso também não fica muito bem explorado, porque ele é. Tudo bem que até fica nas entrelinhas. Ele é muito genial. Pela forma como nós estamos vendo que ele produz as canções, pela forma como ele é com a música, é impossível, é inevitável esse cara não fazer sucesso. Tem uma questão que me incomodou um pouco do agente máximo ali, não pegá-lo logo de cara, né? Porque ele faz uma música pra uma mega. O comércio, eles se conhecem produzindo uma música pro Prince, que é um mega star, não sei o quê, e o cara não o contrata depois de tudo que ele fez. Então aí fica patético também, fica fraco, fica pobre, porque ele é um gênio da música em relação a bom gosto e produção e showman também, né? Ele é um galã. Então é óbvio que aquele ali seria um talento muito óbvio, muito fácil pro empresário da gravadora ali explorar, né? Mas até aí tudo bem. Até aí tudo bem. O plot twist final é a coisa mais desesperadora e mais ridícula, né? Arrumam uma doença pra ela, um Alzheimer raríssimo, né? Que Alzheimer a gente sabe que infelizmente, nessa doença que existe em pessoas mais velhas, né? O dela é um Alzheimer raríssimo. E acabou acontecendo em pessoas mais jovens. Então ela começa a confundir tudo. Só que não é só um Alzheimer, né? Ela não é só que ela esquece, ela começa a fazer uma grande confusão na cabeça dela. É algo assim muito nocivo, muito avançado, que incomoda demais, né? Porque eles arrumam um problema completamente quase que fictício, né? Mas eles têm que arrumar um problema maior para colocar peso e pesar a mão, peso mesmo, colocar um peso muito grande e tentar nos chocar emocionalmente falando, porque a estrutura do roteiro e a estrutura da história não nos chocaria se não tivesse algo tão grave na história. Então é aí que a coisa se perde, né? É muito parecido com todos esses filmes ridículos que nós estamos vendo hoje, né? Que virou uma tendência em que o homem, geralmente o homem, né? O homem tem câncer terminal. Nesse aí arrumaram pra ela esse Alzheimer avançadíssimo que acaba completamente com a chance dele poder trabalhar, com as estruturas dela. Ela que é uma pessoa super decente, super boazinha, super uma mulher assim espetacular, tem esse problema que ela não vai conseguir viver mais. E pelo que a médica fala, o avanço é astronômico, ela tem que comunicar todo mundo, porque ela não pode mais ficar
não pode mais ficar sozinha. Ela tem que ter cuidados 24 horas por dia de tão grave que é essa doença dela. Então eles arrumaram isso aí. O que você já fala, que forçação de barra, né? Hum. As saídas para os problemas são patéticas, né? Para as saídas, eles vão passar um tempo junto no interior e a forma como vão acontecendo, a forma como ela vai machucando ele e como ele vê que fica, como ele está vendo e ela também está vendo que é impossível eles ficarem juntos, ficam patéticas, né? A forma como eles vão pro interior para parecer que eles casaram, né? Porque aí virou um casamento. Mas até aí tudo bem. As cenas são belíssimas, as cenas de romance deles dois são belíssimas, eles são lindíssimos, mas é só isso o filme. E aí também a confusão que ela faz, volta o ator, né? O ator não, o personagem volta, o personagem que logo no começo do filme ela ia se casar, era o noivo dela, e ele acaba dando um pé na bunda dela, né? Ele volta. As interações, as cenas de interações com esse outro cara que o Chris acaba vendo e protegendo ela são ridículas e patéticas, tá? Trouxeram isso pra de novo, pra pesar a mão, pra ser algo muito pesado, fica completamente ridículo e patético. Eis que ela acaba fugindo, né? Ela é muito decente. Então ela sabe que ela tá atrapalhando a carreira do Chris pra ser um grande músico, né? E ele acaba virando um músico com expressão mundial, um cara muito famoso. Aí ela foge, ela se coloca, né, em um retiro de mulheres ali. E porque ela sabe que se ele tá abrindo mão da vida dele pra cuidar dela. Em um romance assim, 100%, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa pra um ficar com o outro, né? Uma coisa assim avassaladora. Então ela sabe que ele tá abrindo mão da carreira dele e ela, de forma muito decente, né, de forma muito amorosa, demonstrando um grande amor, ela se isola dele. Ela se afasta, ela se esconde, ela foge pra se esconder tanto da família, pra não atrapalhar a família, quanto o Chris, porque ela sabe, todo mundo sabe que ele tem um grande potencial pra ser um músico de nível mundial, que ele acaba virando, né? Aí, em um ano, ele fica procurando um ano, ela compõe uma música lá maravilhosa, ele acaba, toda a banda, todo mundo tá atrás dela, procurando ela, né? Ele acaba a encontrando depois de um ano, aí ele já tá rico, e aí ele vai viver a vida com ela, né? Aí eles fazem o que virou tudo aquele, como é que chama aquele filme? Como se fosse a primeira vez? Aí eles imitam aquele filme com a Drew Barrymore e com a Adam Sandler, que ela esquece, né? Todos os dias ela esquece, ela perde a memória todos os dias, né? E aí eles gravam uma fita pra mostrar, você é casada com o tal, seus filhos, não sei o que, sua família. Aí eles fazem isso, né? Coloca tudo no uma parede para ela sempre se lembrar quem que é o marido dela, quem que ela ama, quem que é a família dela. E aí eles acabam vivendo, né, juntos em uma situação em que a doença dela não avançou, não aconteceu da forma como a médica falou, porque pelo que a médica fala no meio do filme, acabou, tinha tudo acabado, mas no final não. Para eles ficarem juntos naquele conto de fadas, a doença dela, eles conseguiram achar soluções para ela viver de forma relativamente tranquila, mesmo com essa doença tão horrorosa que nos foi situado no meio do filme. Então é uma coisa assim. Mas o que incomoda mais é eles colocarem toda a carga, toda a força numa produção assim e nos dizer que esse é um filme nota 10, esse é um filme excelente, que obviamente, com certeza não é. É isso ou não é, galera? Eu tô certo ou tô errado? Vão deixando nos comentários quem quiser, é claro. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.